Olá pessoal, eu sou Socorro Viana, sou professora, não estou na sala de aula, mas estou coordenadora da educação inclusiva no município de Santa Filomena. A grande pergunta do momento é: como você fez para passar os dias de quarentena de uma forma menos entediante? Bem, como toda mudança, no início é difícil, o fato de ficar em casa me deixou muito preocupada, pensando como seriam os dias sem o contato presencial. Como seriam os meus dias, As perguntas foram surgindo e um turbilhão de pensamentos passavam pela minha cabeça, e em um desses pensamentos surgiu a ideia de como eu poderia tornar os meus dias mais produtivos com algo que eu gostasse de fazer. Pensei, e o que eu gosto de fazer? E aí eu respondia para mim mesma: bom, o que eu gosto de fazer é escrever. E pensei, mas escrever o quê? Bom, o assunto do momento é o coronavírus. Então, eu fixei a ideia e comecei a escrever sobre o coronavírus. E aí comecei a colocar as ideias no papel, e quando eu me dei por conta, eu já tinha escrevido um artigo com 36 páginas. O artigo ele tem como título A Desobediência Humana. Por que esse título, A Desobediência Humana? Porque em toda a história da humanidade, nós vemos sempre a desobediência humana. Nós, seres humanos, nós temos uma tendência muito grande a sermos desobedientes. Nós somos muitas vezes desobedientes às autoridades, nós somos desobedientes aos princípios bíblicos, nós somos desobedientes à natureza. E lá no artigo eu falo da criação. A criação daquilo que o homem não é capaz de criar. Eu falo daquilo que Deus criou e que entregou para o homem. Quando eu falo homem, a palavra homem significa humanidade, biblicamente falando. Então, é daquilo que Deus criou e entregou para o homem cuidar. E aí as perguntas, elas sempre surgem na mente do escritor, e mais uma vez elas iam surgindo, e apareceram as seguintes indagações: o que o homem tem feito com o planeta que Deus criou e entregou para ele cuidar? E como as perguntas surgem, as respostas também iam fluindo, mostrando todas as evidências de que o homem não tem cuidado com coerência daquilo que Deus lhe entregou. E desde os tempos antigos, desde a antiguidade, quando a gente vai estudar, a gente vê que a natureza, ela tem dado sua resposta à humanidade. E a natureza, de forma contrária ao homem, ela age de forma justa, porque ela age de acordo com a ação do homem. E falando em coronavírus, as perguntas iam surgindo, e aí surgiram as seguintes indagações: o que fazer diante da crise? Afinal, quem são os culpados pelo coronavírus? Quem são os culpados da crise? E por fim, como está a sua vida com Deus? Todas essas respostas
elas estão no artigo. E essa foi a forma que eu encontrei para passar os dias de quarentena mais leve. Foi escrevendo. E você? Qual foi a sua ação? Qual foi a sua invenção? Qual foi a sua criação? O que você fez de útil para tornar os dias de quarentena mais leve? Eu, além de fazer os afazeres normais do dia a dia, de casa, do trabalho, eu estudei e eu escrevi. E você? O que você fez? Eu quero convidar você a ler o artigo e, ao ler, você possa tirar suas próprias conclusões. Os interessados em ler podem me procurar, estarei disponibilizando, para que você possa ler o artigo. E agora eu vou deixar algumas estrofes de um cordel que eu escrevi sobre a história de Santa Filomena. Não escrevi agora, está mais ou menos com aproximadamente 2 anos que eu escrevi esse artigo. E em virtude do aniversário da cidade, eu vou deixar algumas estrofes do cordel em homenagem à caçulinha do Araripe. Não irei deixar o cordel completo, porque é um pouquinho longo, mas eu irei deixar algumas estrofes e quem também quiser se interessar em ler, eu posso também estar disponibilizando para você o cordel completo. Eu só peço que entre em contato comigo e eu estarei disponibilizando. Então, vamos lá. Mas antes eu gostaria de ressaltar que o aniversário de Santa Filomena esse ano, ele tem mais motivos. Santa Filomena esse ano ela tem mais motivos para ser homenageada, pois apesar da pandemia, apesar das dificuldades que nós enfrentamos com a crise, que foi gerada aí por meio da pandemia, Santa Filomena ela recebeu um presente do céu, que foi a chuva de meteoritos. E hoje Santa Filomena é reconhecida nacionalmente e internacionalmente como Santa Filomena do Meteorito. E assim ela está sendo homenageada, parabenizada também por isso. Parabéns, Santa Filomena, porque até nisso você foi abençoada. E vamos ao cordel.